Olá, boa noite. Mais uma vez, aqui através desse novo modo, que é um modo virtual, digital, pelo qual estamos tendo a oportunidade de nos conectarmos, de fazermos esse link e podemos fazer a reflexão sobre os estudos, que anteriormente, de modo presencial, eram com certeza melhores e com mais tempo. Mas vamos usar um modo reduzido, mas um modo possível de hoje estarmos fazendo esse contato entre nós todos aqui. A Casa do Caminho propicia várias fontes de estudo e uma delas, claro, a própria palestra, que antes era pública e agora nós estamos fazendo com esse modelo digital para tratarmos hoje da parte terceira do Livro dos Espíritos, o capítulo 8. E as questões 786 e 789 vêm tratar sobre algo que vem de encontro a esse momento que estamos vivenciando. Esse momento que nós estamos todos, coletivo e singularmente, experienciando. Povos degenerados. Mas o que esse assunto teria a ver com o momento em que estamos vivendo? Bom, degenerados é aquele que teve perda ou alteração das suas características próprias da espécie. Né? Qual espécie? Humana, o que somos. Qual a degeneração? Bom, há pouco mais de 35 dias atrás, nós tivemos a chegada confirmada, já pelos meios oficiais, de que deveríamos fazer o aquartelamento. Né? Nós vamos ficar acautelados em casa, fazer o distanciamento social. Ficamos com essa segregação. Né? O comércio fechou, indústria, todo mundo para casa, enfim, esse burburinho que está ocorrendo e que já causou diversos processos, alterações em diversos processos, colapsou já algumas coisas que estavam em andamento, e que nos colocou de um modo segregado. E aí vamos falar degenerados. A gente fala degenerados aqueles que viviam na barbárie, o bárbaro, o selvagem, aquele que vivia anteriormente ao nosso tempo, porque nós somos modernos, somos civilizados, não é isso? Será? Em toda a parte do orbe do planeta, depois que começou, desde janeiro último, esse movimento extraordinário, que é a expansão desse vírus, todos nós tivemos acesso, a grande maioria, acesso a imagens de disputa por alimentos, disputa por bens convenientes a esse recesso a que fomos levados. E isso promoveu uma mudança de você olhar a espécie humana que não mudou de muito tempo atrás, quando olhávamos através de livros de história, filmes ou referências que fossem, de como agíamos no passado. Sim, nós agíamos, pois que somos os mesmos espíritos, vivendo esse turno da erraticidade ao plano terreno, a nossa chegada e partida, na tentativa de olharmos o que é bom, o que está bom e o que deve ser melhorado, e o que pode e deve ser melhorado. Então, como espíritos, nesse processo de regeneração, nesse processo de evolução, nesse processo de busca, ainda está contido em nós um pouco desse homem velho, desse selvagem, daquele bárbaro. Não o selvagem original, quando nós, nessa formação, recebemos como espíritos esse modelo extraordinário humanoide. Não. Estou falando que isso aconteceu há mais de 6 milhões de anos atrás, quando nos separamos e nos tornamos uma espécie em evolução diferenciada dos símios e de todos os outros. Eu estou falando de agora, de como estamos agora nessa mudança. Ele coloca na questão 786, muito bem colocado, Kardec coloca assim: a história nos mostra uma multidão de povos que, após os abalos que os perturbaram, recaíram na barbárie. E aí, nesse caso, onde está o progresso? Nada é perdido, nada é por acaso. A lei natural nos propicia, ela não é por acaso, ela é a lei natural, perene, permanente, e que vai nos possibilitar essa separação do joio e do trigo. Se temos uma casa, e a resposta dele segue por aí, se temos uma casa que está em eminência de cair, abalada, rachada, com seus alicerces, ou seu terreno abalado, o que fazemos?
Temos que demolir. Temos que destruir para podermos refazer. Mais ou menos como ocorre com esse formato quando a extinção biológica e o espírito volve ao plano errático para depois, numa nova reconstrução, retomar uma nova morada quando aqui no plano terreno. É preciso extinguir. Só que quando isso acontece, ele coloca aqui, existe uma perturbação, uma confusão nessa morada, porque é um quebra-quebra, é uma demolição, é poeira. Você imaginemos o que seja isso, mas é o necessário. Nós estamos, nesse momento, mais uma vez, tendo uma oportunidade que não é local do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, é mundial, é globalizado. Como tanto ouvimos falar, está no orbe todo. Os sinais de comunicação, a mídia extraordinária que dispomos hoje, nos traz informação a todo momento, mesmo que algumas vezes polarizada, mesmo que algumas vezes modificada no sentido que possa acolher interesses daqui e dali. O que percebemos é que a raça humana, essa raça, o que somos, humanos, espíritos aqui encarnados, está sofrendo uma ação extraordinária na modificação do seu modo de ser, de pensar o porquê estamos aqui, para que estamos aqui, do que realmente podemos nos servir, do que realmente é preciso servir para que possamos nos servir. Solidariedade. Solidariedade para que não haja isolamento íntimo, para que não haja a solidão em nós. Ele coloca aqui, eram pobres e moravas assim num casebre, enriquecendo tu mudas a um palácio. Tua velha casa se torna moradia de outro que vem e dela se acolhe, se apossa para poder morar. Assim somos nós. Os mais evoluídos estão seguindo e estão tendo a oportunidade de olhar para o acolhimento desses menores que ficaram com as posses menores, que já tiveram um dia conosco. Se já fomos bárbaros, já. Mas qual tipo de bárbaro? O consciente ou o inconsciente? Porque selvagem, em origem, fomos nessa formação. Não há culpabilidade pelo modo de agir, pelo modo como vivíamos, nômades, caçadores. Vivíamos numa sobrevivência do dia a dia, como falamos, saímos todos os dias para matarmos um leão. Então, o que nos coloca em xeque hoje? O sentido de humanidade, o sentido de separar o joio do trigo, o sentido de saber que não existem mais fronteiras, o sentido de saber que, por exemplo, só na América do Norte, hoje, no dia 20 de abril, é constatado mais de 40 mil óbitos, 40 mil desencarnes. Isso é aproximadamente 65% do número de nossos irmãos norte-americanos que pereceram durante a Guerra do Vietnã, uma guerra longa, extensa. 65% em pouco mais de 30 dias. Cidades sofrendo um colapso absoluto. E aí somos postos em xeque. Um momento de solidariedade, de mobilização, de sairmos dos nossos interesses, do nosso singular interesse, para entendermos o interesse coletivo, o plural. Nos colocarmos nesse sentido de como podemos agir para nos melhorarmos. Estamos acautelados em casa. Isso não é um modo de nos proteger, de estarmos defendidos, protegidos do que seja o vírus. Não, nós só estamos mudando, ganhando tempo para fazermos o que eles tanto chamam de achatamento da curva, para não colapsar o sistema, mas nós estamos expostos. Esse vírus vai atuar sobre os corpos de todos nós de uma forma ou de outra. De modo assintomático, vamos aprendendo uma série de jargões, uma série de novas palavras que vão surgindo, assintomático, sintomático, quais as mudanças que podem ter cada um, mas nós estamos vendo que não existe barreira de fronteira, como tanto estabelecemos, de classe social, como tanto gostamos de vivenciar, de raça, de credo, de escolha política, absolutamente nada. É o que se pode dizer, generalizado, algo que nos atinge por completo, de modo devastador, mas que nos chama ao pensamento. Quando pensamos na teoria de evolução de Darwin,
daquela questão da seleção natural. Ele fala de uma seleção natural bio, dessa seleção natural do homem-corpo. Mas é uma seleção natural que estamos tendo agora em separar quais espíritos vão prosseguir nesse planeta que busca, que está a caminho de estar regenerado. É o momento dessa mudança que mais uma vez ganhamos como uma oportunidade ímpar. Divaldo tem uma mensagem que está nas mídias eletrônicas de que em 15 de setembro último ele recebendo uma mensagem já se previa tudo isso que ia acontecer. E o formato de acolhimento necessário para isso, de como seria feito esse acolhimento. Bom, o que nós temos hoje? Temos uma mudança, temos desencarnes coletivos extraordinários e, ao mesmo tempo, uma depuração. Da mesma forma que eu disse, estamos expostos e vamos ficar expostos, é preciso que entendamos que, mais do que a exposição ao vírus, estamos expostos a saber quem somos e por que estamos aqui. É a exposição de cada ser. É o momento em que nos separamos e vamos poder dizer: estou a serviço do meu próximo. Estou a serviço de mim mesmo porque não sou um ser único. O mundo não está vivendo à minha volta. E há hoje um sentido de uma depuração biológica com a nossa vida. Porque é um ser que não tem inteligência, mas com uma capacidade de mutação, uma capacidade de sobrevivência, uma capacidade de transmissão extraordinária. E está nos afrontando. É o adversário, o inimigo invisível que vem nos buscar e nos chama a atenção para que possamos refletir, independente de nossa religião, de nosso sentido político, independente dos nossos valores antigos. Estamos sofrendo uma mudança extraordinária, estamos sendo chacoalhados, estamos sendo como que uma grande tsunami invisível chegando, essa onda viral chegando e nos modificando. Então, qual a expressão do homem nesse momento? Qual a nossa possibilidade? Quando ele diz assim, não há raças que por sua natureza e rebeldia ao progresso possam se extinguir? Sim, mas qual raça? Queremos nominar raça aquele irmão ou aquele outro irmão, sem determinarmos até que muitas das vezes são irmãos ou que nós possamos nos sentir muito superiores a eles. Na verdade, somos a raça humana. O que está se extinguindo, até porque o sentido de raça hoje em dia, o plural não é mais esse, a gente já se vale em termos antropológicos, em termos sociológicos, do sentido de comunidades, espécies, porque somos o mesmo homem adaptado às pluralidades do orbe. Ele até coloca aqui, o progresso reunirá um dia todos os povos na Terra numa única nação? Óbvio que não. Da mesma forma que não há como haver uma plena divisão das riquezas do planeta, nós também somos espíritos colocados em cada ponto do orbe na sua adaptação geográfica, climática e das necessidades sociais, das necessidades antropológicas que são colocadas para cada um desses povos. Mas a solidariedade, ela é plural. Ela pode acontecer para cada um de nós de modo singular, mas também pode e deve acontecer de modo plural para com todos. É um momento em que já não se falam das razões de nações, mas da razão desse ser extraordinário que somos nós sobre a Terra, com o nosso meio ambiente, com o nosso ecossistema, com tudo aquilo que precisamos preservar para continuarmos, para darmos prosseguimento. É sabermos ser solidários como uma vacina é solidária. O remédio vem como uma droga nesse momento, buscado A, B, C, qualquer tipo, todas as experiências estão sendo feitas para buscar um modo de dar sobrevivência a nós quando impactados por esse processo viral. Mas, verdadeiramente, o que irá nos curar são as vacinas. A vacina, como o Dr. Sabin, que produziu, quase nos anos 60, a vacina contra a poliomielite e doou para a humanidade. Ficou sem fronteira. Uma vacina que é usada globalmente, produzida de um modo global, sem patentes, sem valores, sem direitos, sem apegos.
e que pode atender de modo plural a toda a humanidade que dela necessite, nós precisamos dessa vacina, dessa droga que há de chegar para todos e dar sobrevivência à nossa espécie, mais uma vez com dignidade, mas uma dignidade que tem que ser buscada no gênero que não podemos dizer que degenerados são os do passado. Não podemos dizer que degenerados são os nossos irmãos além de nossas fronteiras do nosso país. Que degenerados são A, B ou C nas acusações. Nós não podemos perder a oportunidade de regenerarmos o nosso íntimo. É o momento desse encontro. É o momento de pararmos de reclamações, encararmos a realidade a que estamos expostos. Nós não estamos no mesmo barco. Cada um vive a sua embarcação como a sua família, o seu núcleo familiar, social, agregado, abrigado, sobre as mais diferentes formas. Mas estamos dentro de uma mesma tempestade. Ela está ocorrendo. E se aquele que tem uma embarcação melhor não puder ser solidário com aquele que está em dificuldade, às vezes agarrado a um tosco pedaço de madeira num mar bravio, estaremos perdendo a oportunidade dessa solidariedade e talvez construindo um futuro incerto para cada um de nós. A doutrina nos traz que fora da caridade não há salvação. Não é fora de uma escolha religiosa, não é fora de uma escolha igrejista, não é fora de uma escolha política, mas é fora da caridade. A caridade tão necessária, a caridade material, a caridade moral. Nós vivemos hoje a necessidade de categorizarmos tudo que está à nossa volta, em vez de valorarmos o mínimo necessário. Estamos vivendo, muitos de nós, sem a possibilidade do trabalho, sem a certeza de um amanhã que nos trará os recursos necessários à nossa sobrevivência. Sem a disponibilidade dos estudos, da continuidade das pesquisas, estamos limitados. Somos chamados a repensarmos os nossos valores. Estamos podendo entender o que é viver em família, com seus altos e baixos, poder entender o quão é importante ter um lar, uma casa que contenha um lar, que são coisas diferentes. Você pode ter uma casa e pode não ter um lar dentro dessa casa. O lar é uma construção de família que te abriga, que te permite esse crescimento, essa troca, essa modificação. Uma casa é uma estrutura física. De um casebre a um palácio, como começa o texto aqui, continua sendo uma casa. O que ele abriga são almas encarnadas aqui nesse planeta. Mas com que qualidade? Então, quando falamos da valoração do nosso lar, é porque muitos nem sabiam disso. Nem sabiam que dispunham, tão voltados para o trabalho, por agregarem posses, por uma busca insana, que é o que todo mundo ainda, muita gente, todo mundo não, me desculpem, mas muita gente está se perguntando, será que nós não vamos voltar ao normal? O que é normal? Era normal o que estávamos fazendo, todos, indistintamente, consciente ou inconsciente, participantes ou não? O que era esse momento em que estamos sofrendo essa parada, essa barreira? Então, fica aqui esse momento, essa reflexão para cada um de vocês, para que a gente possa todos juntos, ao longo da semana, até o nosso próximo encontro com outros companheiros, palestrantes que estarão a serviço dessa reflexão também, botarmos em prática essa nossa humanidade extraordinária, fazermos esse espírito crescer mais uma vez de um modo extraordinário, como disse Jesus, sê para com teu próximo como para ti mesmo. Seja ele o nosso norte, seja ele dessa forma o nosso caminhar, seja a nossa bandeira, a bandeira de bem fazer pelo próximo. Graças a Deus.